Os mecanismos de defesa não eliminam o problema, apenas o deslocam para o interior. Há uma beleza perigosa na rotina, uma promessa de que tudo está bem, quando na verdade é apenas o mundo colocando pano quente sobre as rachaduras que ameaçam ceder. Minha vida parecia impecável. Clara, minha esposa, era uma força gentil, constante. Meus filhos, Alice e Pedro, eram as provas vivas de que algo na minha vida tinha dado certo. E eu? Eu me deixava levar pelo fluxo da normalidade, fingindo que tudo estava no lugar, mesmo quando algo dentro de mim gritava que não estava. Alice tinha 8 anos e era exatamente como a mãe, cabelos loiros que caíam em cachos perfeitos e os olhos verdes que brilhavam com curiosidade. Era uma criança brilhante, cheia de perguntas e ideias que já resolvia, quebra-cabeças que me deixavam confuso. Pedro, aos 6 anos, era meu espelho, cabelos castanho escuro, olhos azuis penetrantes e uma energia que parecia interminável. Ele criava mundos inteiros com seus blocos de montar, dando vida a histórias elaboradas que só ele entendia. Às vezes eu observava brincar e me perguntava o que ele via que eu não podia mais enxergar. Clara fazia malabarismo entre o trabalho no hospital e o cuidado com a casa. De manhã, enquanto ela ajudava Alice a pentear os cachos, Pedro insistia em vestir-se sozinho, sempre colocando as meias erradas e o uniforme amassado. Eu deveria estar mais presente, mas me escondia atrás da desculpa do trabalho. Na verdade, era mais fácil manter essa distância emocional, evitar qualquer situação que me obrigasse a olhar para dentro de mim. No inconsciente, meu outro mundo estava longe de ser tranquilo. Lá, a criança, uma versão fragmentada e ingênua de mim mesmo, vagava pelo território do consciente. Era uma figura pequena e confusa, perdida entre os monges que patrulhavam as terras ordenadas daquele espaço. Eles eram figuras impotentes, envoltos em mantos brancos que brilhavam suavemente. Seus rostos escondidos eram guardados por capuzes. Apesar de sua presença solene, havia uma urgência em seus movimentos, como se estivesse lutando contra algo invisível. Um dos monges mais alto e mais imponente que os outros se aproximou da criança. Sua voz, quando se manifestou, era grave, mas não ameaçadora. Ele está se afastando, disse, referindo-se a mim. O controle que ele acredita ter está se desfazendo. As rachaduras estão por toda parte. A criança olhou para ele com confusão. Mas ele parece bem, respondeu hesitante. Tudo parece bem. O monge ergueu uma mão apontando para o horizonte. Lá no limite do pré-consciente, as rachaduras no muro eram inconfundíveis. Sombras densas escapavam lentamente pelas brechas, serpenteando em direção ao território do consciente. Criaturas deformadas, feitas de pedaços dos meus traumas, pressionavam contra o muro, tentando escapar. Ele não está vendo, disse o monge. O seu tom era mais grave. Não quer ver, enquanto ele ignora o id e se fortalece. Mas ele é forte, insistiu a criança, sua voz infantil carregada de medo e esperança. Ele sempre foi. O monge balançou a cabeça lentamente, sua presença uma mistura de autoridade e compaixão. Não se trata de força, trata-se de equilíbrio, e o equilíbrio está ruindo. A criança ficou em silêncio, observando as sombras que escapavam. Uma angústia profunda tomou conta dela. Ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender a gravidade que estava acontecendo. O monge inclinou-se levemente sua voz, agora um sussurro que parecia ressoar dentro dela. Se ele continuar assim, o muro vai ceder. E quando isso acontecer, nada poderá detê-lo. No mundo real, o dia começou como qualquer outro. Clara saiu cedo para o trabalho, deixando-me encarregado de levar as crianças à escola. No carro, Pedro inventava histórias elaboradas sobre dinossauros que invadiam a escola, enquanto Alice o corrigia, dizendo que os dinossauros não tinham lido os horários das aulas. Eu ria, mas minha mente estava em outro lugar. No trabalho, a rotina me engoliu. Relatório, reuniões, telefonemas. No almoço, encontrei-me com um velho amigo, Luiz, que me observava com uma preocupação que ele não se esforçava para esconder. Você parece cansado, disse ele, quebrando o silêncio entre uma garrafada e outra. É o trabalho, respondi automaticamente. Tem sido puxado. Luiz colocou os talheres de lado, inclinando-se ligeiramente para frente.
Você já pensou em buscar ajuda espiritual? Franzia a testa. Ajuda espiritual? Tipo ir à igreja? Pode ser, disse ele, dando de ombros. Ou algo parecido. Às vezes é bom ter um espaço para refletir, para encontrar algo, para encontrar algum tipo de paz. Eu ri tentando afastar o desconforto, mas as palavras dele ficaram comigo. À noite, depois que Clara e as crianças foram para a cama, pesquisei discretamente sobre meditação e encontros espirituais. Não estava convencido, mas uma parte de mim sentia que talvez fosse o que eu precisava. De volta ao inconsciente, a criança vagava pelo consciente perturbada pelas palavras do monge. As rachaduras no muro estavam maiores, as sombras que escapavam se moviam rapidamente, infiltrando-se pelo pré-consciente. Os monges trabalhavam incansavelmente para conter o avanço, mas era evidente que esses esforços eram insuficientes. O monge reapareceu, sua presença imponente. Você precisa ajudá-lo a enxergar, disse ele à criança. Ele precisa enfrentar o que está aqui antes que seja tarde demais. Mas ele não quer olhar, respondeu a criança, sua voz tremendo. Ele está feliz. Feliz? Repetiu o monge, quase zombando. Ele está cego. Cegueira não é felicidade. A criança em silêncio caminhou até o muro. As criaturas do It pressionavam contra as rachaduras, sombras ferozes que pareciam vivas. Pela primeira vez, a criança percebeu que aquelas figuras eram familiares. Elas eram pedaços de mim, fragmentados, que haviam sido enterrados e esquecidos. Um calafrio percorreu seu corpo pequeno e frágil. Ela não sabia o que fazer, mas sentia que o tempo estava se esgotando. Quando Clara chegou em casa, tarde naquela noite, eu estava sentado na sala com um livro nas mãos. As crianças dormiam e o silêncio da casa parecia mais pesado do que o normal. Ela se sentou ao meu lado, encostando a cabeça em meu ombro, e perguntou como foi seu dia. Sua voz era cansada, mas carinhosa. Tranquilo, respondi, colocando o livro de lado. E o seu é agitado, mas é bom estar em casa. Eu a abracei, tentando absorver a paz que sua presença trazia, mas no fundo eu sabia que algo estava errado. Sentia como se estivesse vivendo em dois mundos, tentando ignorar um enquanto fingia normalidade no outro. Fechei os olhos, desejando que aquela sensação de calma pudesse durar para sempre. Mas no inconsciente, o muro continuava a rachar, e o id, liderado pelo híbrido, esperava pacientemente pelo momento certo para tomar o controle da minha vida.